Olá todo mundo, depois da nossa última aula, onde eu falei todas as fórmulas importantes que nos dão uma base muito boa do movimento circular uniforme, a gente vai na parte principal agora, que é a transmissão do movimento circular uniforme. Isso aqui é muito comum no Enem, é muito comum no nosso dia a dia, porque quase tudo tem transmissão do movimento circular. Você pega um motor de carro, por exemplo, tem correias, tem discos lá girando, a própria roda girando, é uma transmissão de movimento circular que aconteceu desde o motor até chegar no eixo da roda. Relógios, uma bicicleta, quando a pessoa pedala, ela dá uma volta ali com a coroa e a roda da bicicleta gira, ela vai andar uma distância grande. Então, essa parte de transmissão de movimento circular é muito comum em nosso dia a dia. E eu gosto de dividir essa parte subdividir em duas partes. Discos acoplados ao mesmo eixo de rotação e discos acoplados sem ser pelo mesmo eixo de rotação. Aí, de maneira geral, vai estar acoplados por engrenagens. Vai ter encaixes ali bem legais assim para acoplar os discos, tá bom? Ou por correia ou por contato. Já eu falo disso para você. Vamos focar nesse primeiro caso aqui, ó. Quando eu falo que os discos estão acoplados ao mesmo eixo, é porque tem um eixozinho ligando o disco de baixo até o disco de cima. E se eu coloco esse eixo para girar aqui, ó, vou colocar esse eixo para girar. Aí esse eixo gira, automaticamente o disco A e o disco B também giram, Então esse aqui é o eixo e aqui é o disco A e o disco B. E percebam que esse caso aqui é idêntico a esse, só muda o referencial. Olha que legal. Pega uma pessoazinha, esse aqui é uma visão lateral, concorda que isso aqui é uma visão, visão lateral. Nós estamos olhando lateralmente esses dois discos aqui, tá lateral. Agora, pega de frente, pega um zoinho aqui, vamos pegar, vamos supor que isso aqui é um olho, é um observador aqui, tem um observador aqui, esse observador ele vai perceber um disco A em cima e um disco B embaixo, um disco A em cima e um disco B embaixo, tá vendo? Então é a mesma coisa, porém isso aqui é uma visão aérea, uma visão vista de cima. Então, visão, isso aqui é uma visão aérea. Ah, professor, que legal. Então a mesma coisa que acontece aqui, exatamente. Então você não precisa de ficar decorando aqui e aqui, ou em outras palavras, decorar uma palavra feia. Você não precisa de ficar entendendo isso aqui e depois entender isso aqui não. Porque se você entendeu isso aqui, você entendeu isso aqui. É a mesma coisa, só muda o referencial, a posição de onde eu estou analisando. Essa transmissão de movimento circular, entendidos? E o mais importante que é saber o seguinte, quer ver esse caso aqui, o A e o B? É como se fosse aqui, é como se o meu ombro fosse o eixo de rotação, o B é o pincel preto e o A é o pincel azul. Eu vou girar aqui, vou girar, 360 graus para você ver aí, Pronto. Perceberam que eles giraram juntos? Fizeram o mesmo ângulo de 360 graus juntos? Em outras palavras, podemos falar que ambos possuem a mesma velocidade angular. Então, nesse caso aqui, o mais importante você saber é que os discos possuem a mesma velocidade angular. Os discos possuem a mesma velocidade angular. Eles giram juntos, fazendo o mesmo ângulo. Então eu vou destacar aqui, velocidade angular do disco A é igual à velocidade angular do disco B. Pronto. Essa é a principal informação que nós temos que ter nesse tipo de acoplamento. Agora vamos para os discos acoplados por engrenagens. Vamos ver o que é a principal informação ali. Primeiro eu vou apresentar os dois. Primeiro, ele vai, de maneira geral, costuma ter umas engrenagens aqui para encaixar, por exemplo, uma correia, nos dentes da corrente, do disco, ou uma corrente também, para encaixar aqui nos dentes do disco. Então, por engrenagens costuma ser por correia ou por corrente, tanto faz. Correia barra corrente. Ou se não pode ser por contato. E como é que funciona isso aqui? Se eu começar a gerar esse disco aqui, no sentido horário, aqui vai girar, aí vai transmitir a velocidade para a correia e vai fazer isso aqui também girar.
no mesmo sentido. Pronto. Então aqui giram no mesmo sentido. Já por contato, isso aqui gira no sentido horário. Aí aqui, ó, vai ter umas engrenagenzinhas aqui. Eu não representei as engrenagens, mas você consegue ver aqui, ó, que está girando para cá, ó. Então aqui vai estar subindo. Então é como se fosse a minha mão esquerda aqui, ó, fosse a engrenagem subindo. Parte da circunferência da engrenagem subindo. E aí eu vou colocar aqui, ó, a minha mão direita é o outro disco. Esse disco aqui eu vou chamar de B daqui a pouco. Vou encaixar ele aqui. E percebo que quando que está indo para cima, ó, nesse sentido horário aqui, ó, eu faço esse disco girar para cá. Então, isso aqui no sentido horário, eu faço esse disco girar no sentido anti-horário. Então, a diferença que tem de correia por contato é o sentido. Enquanto esse que gira para cá, esse que gira para cá. Agora o resto dá igual, inclusive a velocidade tangencial. Quando eu dou uma pedalada, eu vou imprimir com os meus pés aqui, imagina que isso aqui é uma bicicleta. Isso aqui é a coroa, que é o disco da frente, isso aqui é a catraca, que é o discozinho de trás, que fica acoplado na roda de trás. Aí, bom, eu dei uma pedalada, com isso eu emiti aqui uma velocidade tangencial. Essa velocidade tangencial, ela vai tangenciando, né? Ela vai tangenciando, e quando ela chega aqui nas correias aqui, ó, ela é transmitida integralmente para as correias, que vai chegar até no disco menor, que é a catraca, e vai voltar depois para cá. Então perceba que em todos os pontos, tanto no disco maior, tanto na correia, quanto no disco menor, possui a mesma velocidade tangencial. Isso que eu falei aqui, ó, você aplica aqui também, ó, a velocidade que foi aplicada aqui, foi transmitida, né? Vai vindo aqui, ó, tangenciando, sempre tangente. Aí vai ser transmitida e vai fazer esse disco girar com a mesma velocidade, Então, a principal informação que nós temos que ter em acoplamentos por engrenagens é que ambos os discos, tanto o disco A, vou chamar esse disco de trás aqui, ó, de disco A, esse aqui de disco B, aqui também, ó, disco A, aqui também de disco B, ambos possuem a mesma velocidade tangencial. Vamos anotar aí? Ó, os discos possuem a mesma velocidade tangencial. Então eu posso escrever assim, ó, bem destacado também, ó, VA é igual a VB. Essa é a principal informação que nós temos desse tipo de acoplamento. Pronto. Se você pegou tudo que eu falei até o momento, você entendeu a transmissão de movimento circular. O resto é só consequência, Então, resumindo aí, ó, de novo, ó, tem dois tipos de acoplamentos. No mesmo eixo de rotação, onde os objetos giram juntos, então possuem a mesma velocidade angular, e esse aqui, que costuma ser por engrenagens, vai ter um encaixe ali, ou encaixe da correia ou da corrente com os discos, ou encaixe de um disco com outro disco. Então vai ser por correia ou por corrente, ou por contato. Aqui, ambos os discos possuem a mesma velocidade tangencial. Eles possuem a mesma velocidade tangencial, então VA é igual a VB, VA é igual a VB, igualzinho, todos dois aqui. O que muda, nesse caso, é apenas o sentido. Enquanto ambos os discos aqui giram no mesmo sentido, aqui giram no sentido oposto. Só isso, o resto tudo é igual. Agora, acabou. O que eu queria falar para vocês da transmissão do movimento circular é isso. Agora eu vou pegar a informação da aula passada e vou trazer para cá para a gente fazer outras deduções. Então vamos para a primeira aqui, ó. Vamos brincar o seguinte. Vamos brincar de colocar qual disco tem maior período, qual disco tem maior frequência, qual disco tem maior velocidade tangencial e qual disco tem maior aceleração centrípeta nesse caso aqui, ó. Então vou colocar tudo que eu quero, ó, VA comparado com VB. Eu vou começar com a frequência, mais legal. Frequência de A comparado com a frequência de B. Depois o período de A comparado com o período de B. E por último, a aceleração centrípeta de A comparado com a aceleração centrípeta de B. Entendidos? Coloquei aqui para girar assim, né? Esse aqui não está girando aqui tudo juntinho, ó. Juntinhos. Vamos lá então.
qual você acha que tem maior frequência? Em outras palavras, qual que gira mais rápido comparando um com o outro? O A ou o B? Eu não falei que eles giram juntos? Se eles giram juntos, eles não têm a mesma velocidade angular? Consequentemente, eles vão ter a mesma frequência. Uma coisa leva a outra. Qualquer coisa você coloca na fórmula. Se você colocar na fórmula, velocidade angular é 2πf, lembram? 2πf. Coloca na fórmula e analisa para você ver. Olha que, perceba que não é difícil. O chato é a aula passada, né? Ficar decorando aquele tanto de fórmula, entendendo aquele tanto de dedução de fórmula, essa parte é um pouco mais maçante. Aqui não, aqui é só comparar mesmo. Ó, o 2π é um valor numérico que não muda na fórmula, não muda, é um número que tem lá na fórmula. Aí, eu sei que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Então, não tem diferença das velocidades angulares. Então, não tem como a frequência mudar sozinho, porque se a frequência muda, a velocidade angular muda. Então, automaticamente, a frequência tem que ser constante. Tem que ser constante. Então, a frequência de A é igual à frequência de B. Pronto. E o período? O período, você pode jogar na fórmula, né, que tem frequência e período. Ela é muito, muito boa, que é essa aqui, ó. Período é igual ao inverso da frequência. Por que eu usei essa fórmulazinha? Porque é o seguinte, o número 1 não muda, mas a frequência muda. Quer dizer, o número não muda, a frequência pode mudar, mas nesse caso aqui, nessa situação, eu já vi que ela não muda. A frequência de A é igual à frequência de B. Então, ó, a frequência não muda. Consequentemente, o período também não pode mudar. Porque se um mudar, automaticamente o outro muda. Não tem como numa fórmula, imagina ter uma igualdade numa fórmula. Isso tem que ficar claro para você. Ó. Vou fazer uma fórmula bem básica que todo mundo sabe. D igual a VT, por exemplo. Vamos supor que a distância é de 20 metros. E a velocidade é de 4 e o tempo é de 5. Pronto. Então, ó, 4 vezes 5 é igual a 20. Prontinho. Gente, se eu falar que aqui não muda e aqui não muda, então aqui pode mudar? Imagina que pode ir, por exemplo, para o 6? Óbvio que não, porque senão vai ficar 6 vezes 4, 24, e a igualdade deixa de existir. Então não pode. Então, uma única coisa numa expressão não pode mudar. Não pode mudar, fechou? Então, se aqui aumentou, automaticamente aqui vai aumentar também, ó. É para 24, viu só? Então é diretamente proporcional. Então a proporcionalidade está aí. Então, se a frequência não muda, o período não muda, então vou colocar aqui que é igual. Prontinho, então já achamos então, a relação do período, né? Então, se eles possuem a mesma frequência, consequentemente eles têm o mesmo período. E a velocidade, eu tinha esquecido de colocar aqui, ó, vamos lá. VA em relação a VB. Vamos fazer a velocidade antes para depois fazer da aceleração centrípeta. Para a gente analisar a velocidade, é só colocar a fórmula que tem a velocidade, né? Que é 2πrf, aquela fórmula muito bonita, igual eu falei para vocês. Então, velocidade é igual a 2πrf. Então, se a velocidade é igual a 2πrf, lembrando que o 2 é um valor numérico constante. Pronto. A frequência é igual, tá vendo? A frequência dos discos são iguais. Então, vou circular aqui, as frequências são iguais, os dois discos. Então, o que muda aqui é o raio. É o raio. Percebam que o raio é diretamente proporcional à velocidade, porque está do lado de cima. Né? Lembrem aí, quando está do lado de cima, é diretamente proporcional. Quando tem um em cima e um embaixo, é inversamente proporcional. O que é ser inversamente proporcional? Se um aumenta, o outro diminui. Se um diminui, o outro aumenta. O que é ser diretamente proporcional? Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Então, vamos comparar aqui. Vamos comparar o B. Ó, percebam que o raio de B é maior que o raio de A. Então, se o raio de B é maior do que o raio de A, significa que quem tem maior raio vai ter maior velocidade. Então, se o raio de B é maior que o raio de A, logo a velocidade de B é maior que a velocidade de A. Pronto. Então, percebam que aqui as velocidades dos discos são diferentes. O de B é maior comparado com o A. Tanto aqui quanto aqui, ó. Motivo, o B corre por fora, lembra da aula passada? Quem corre por fora tem que ter maior velocidade para acompanhar aqui, ó. Eles saem juntinhos, ó. Olha aqui, essa distância aqui é muito maior, ó, do que essa aqui. Né? Então, é o motivo principal da velocidade de B ser maior que a velocidade de A, é porque ele percorre uma maior distância em um mesmo intervalo de tempo. Quem está por fora percorre uma distância maior. E
Por último, a aceleração centrípeta. Aí você pode gerar uma dúvida, né? Qual fórmula que eu vou usar aqui? Né? Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. A aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado dividido pelo raio. Ou eu vou usar essa fórmula aqui, ó. A aceleração centrípeta é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Gera dúvida, não gera? O grande lance é o seguinte. Você sempre pode ter numa expressão apenas duas coisas variando, uma de um lado do sinal de igual e o outro do outro lado do sinal de igual. Não pode ter três coisas variando, senão a análise de diretamente proporcional e inversamente proporcional não fica legal, vai ficar confuso, você não vai tirar conclusões coerentes. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Se eu pegar essa fórmula de cima, olha só, eu percebo que a velocidade é diferente. A de B é maior que a de A. E os raios também são diferentes, tá vendo? Então fica muito confuso de analisar diretamente proporcional por isso aqui, ó. Porque isso aqui vai variar, isso aqui vai variar, isso aqui vai variar. Não fica legal. Agora vamos olhar nessa fórmula aqui de baixo, ó. A aceleração centrípeta é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Percebam que o raio varia, beleza? Mas a velocidade angular dos discos é igual, são as mesmas. Velocidade angular de A é igual a velocidade angular de B. Então isso aqui eu vou circular, isso aqui é constante. Olha que legal. Então, percebam que eu vou ter só o raio variando do lado de cá e só a aceleração centrípeta variando do lado de cá. Então essa fórmula aqui, ó, ela é ótima para eu pegar. Essa aqui não. Essa aqui vai gerar confusão. Então o grande lance para você nunca errar a questão é você pegar uma formulazinha, analisar e você vai ter que perceber apenas uma coisa variando de um lado para influenciar na outra. Não pode ter duas, três coisas variando daqui, senão vira bagunça. Entendidos? Então, eu vou perceber que raio e aceleração centrípeta estão do lado de cima, então são diretamente proporcionais. Aquela que tem maior raio tem o quê? Maior aceleração centrípeta. Quem tem maior raio? O B. Logo, quem tem maior aceleração centrípeta? O B. Pronto, acabou. Isso aqui é uma parte que muito aluno acha muito difícil. Tá aí, ó. Fiz todas as relações aí para vocês. Isso aqui, como é que pode cair isso aqui no Enem? Vai te mostrar, por exemplo, um acoplamento assim ou assim. Pode ser, por exemplo, um CD. Fala que tem um CD em cima de um disco e ambos estão girando. E vai fazendo as afirmações. Aí você tem que marcar a alternativa verdadeira. Uma das afirmações pode ser assim, ó, uma das alternativas. Podemos afirmar que a frequência de A é maior que a frequência de B? Falso. É igual, gira juntos. Podemos afirmar que o período de B é maior que o período de A? Falso. Se eles giram juntos, o período é igual. Tá vendo? Podemos afirmar que a velocidade tangencial de A é igual à velocidade tangencial de B? Falso também, a de B é maior que a de A. Aí vamos supor que uma das alternativas podemos afirmar que a velocidade angular dos discos são iguais. Verdadeiro. Está aí a resposta. Então, quando você aprende a fazer uma análise assim, você consegue cercar tudo numa questão fechada, envolvendo o movimento circular uniforme. E essas questões aqui, que envolve não conta, que quando envolve conta é mais tranquilo. Você pega lá os valores numéricos, multiplica, divide, não sei o quê, e acha o valor numérico bonitinho. É mais tranquilo, a não ser que você agarre em matemática básica, né, que não pode acontecer. Mas, quando pega uma questão teórica, envolvendo só alternativas, muito aluno não tem a mínima noção de como que faz. E como é que faz? 2 passos. Primeiro, lembrem das fórmulas do movimento circular uniforme, né? Fórmula do período, fórmula da frequência, fórmula da velocidade tangencial, fórmula da velocidade angular e as 2 fórmulas da aceleração centrípeta. Pronto. Segundo passo é analisar de maneira coerente se é diretamente ou inversamente proporcional. Pronto, aí você vai. E é claro, tem que saber a transmissão do movimento circular, né? Que divide em 2. Discos acoplados ao mesmo eixo de rotação, cuja velocidade angular é igual porque eles giram juntos, e discos acoplados por engrenagens, que vai estar por correia ou corrente, e por contato. Nesse caso, quem que é igual? A velocidade tangencial. Muito bem. Então, sabendo disso aqui, ó, vamos explorar agora esses carinhas aqui. Vamos lá, vamos fazer aqui agora. Igualzinho ali, ó, a frequência de A comparado com a frequência de B. Frequência de A comparado com a frequência de B. Depois eu quero também o período de A comparado com o período de B.
Ou seja, qual tem maior período? O A ou o B, o disco A ou o disco B. Depois eu quero a velocidade angular, né, que eu tenho a velocidade tangencial. Eu vou querer a velocidade angular comparado com a velocidade angular de B, de A e de B. E por último, a aceleração centrípeta de A comparado com a aceleração centrípeta de B. É isso que eu quero agora. Eu quero que a gente deduz juntos e que você sinta mais fácil agora. Ó, se precisar de alguma fórmula, vamos colocar ela aqui, ó, nessa parte que estou apagando aqui. Vamos lá. Frequência está relacionada à rotação, né? Se gira rápido, tem a frequência alta. Se gira devagar, tem a frequência baixa. Para fazer esse tipo de questão, você pode usar o bom senso do seu dia a dia. Pode usar. Se você já andou de bicicleta alguma vez na vida, você vai saber que quando você dá uma pedalada na bicicleta, nessa coroa dianteira aqui, ó, essa coroa dianteira, vamos supor que ela dá uma volta, enquanto ela dá uma volta, essa de trás, a coroa traseira, ela dá umas 3 voltas. Ou seja, ela gira mais rápido, correto? Então, isso aí, você vê no seu dia a dia. É observar mesmo, sabe? Seu cotidiano ajuda na prova de física. Então, se essa aqui gira mais rápido, é porque ela tem maior frequência. Pode pensar assim. Então, a frequência de A é maior que a frequência de B. Tá bom? Mas se você quiser provar com fórmula, o que você pode fazer? Usar a fórmula da velocidade tangencial. Velocidade tangencial é 2πrf. Oh, fórmula bonita. 2πrf, a fórmula poética, né? Igual eu falei na aula passada. Só que aqui se eu isolar a frequência, porque eu estou analisando a frequência. Então, ao isolar a frequência, eu vou ter isso aqui tudo dividindo. Então, fica velocidade dividido por 2πr. Isso eu quero analisar ali, ó. A velocidade tangencial é igual. Primeira coisa que eu falei para vocês, nesse tipo de acoplamento, o que você tem que saber? A velocidade tangencial é igual, ela não muda. O 2π é um valor numérico que não muda. Então, ó, só uma coisa mudando de lado de cá que vai influenciar nessa. Então, tá legal de usar essa fórmula. Eu percebo que raio e frequência são inversamente proporcionais. Então, aquela que tem menor raio tem o quê? Maior frequência. Qual que tem menor raio? O A. Então, qual que vai ter maior frequência? O A, porque é inversamente proporcional. Por isso que a frequência de A é maior que a frequência de B. Está aqui provado de forma, né, na proporcionalidade da matemática, analisando uma expressão. E o período? Ô, gente, o período é só você usar o quê? A fórmula do período e frequência. O período é o inverso da frequência. Só que agora a frequência muda. Então, aquela que tem, vou dizer de azul aqui agora, ó, aquela que tem menor frequência, vou colocar menor frequência, vai ter o quê? Maior período, inversamente proporcional. Então, quem tem menor frequência? O B. Então, quem tem maior período? O B. Então, é inverso, tá vendo? Se FA é maior que o FB, período de B é maior que o período de A. Inversamente proporcional é isso. E a velocidade angular? Vamos colocar a formulazinha também. Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Vou apagar essa primeira aqui, ó. Já está resolvido. Então, velocidade angular vai ser 2πf. 2πf, né? Isso é um raio. O 2π é constante, é um valor numérico que não muda. Então, se a frequência muda, a velocidade angular muda de maneira diretamente proporcional. Então, quem tem maior frequência? O A, tá aqui, ó. Então, quem tem maior frequência tem o quê? Quem tem maior frequência tem maior velocidade angular. Então, se a frequência de A é maior que a frequência de B, consequentemente, a velocidade angular de A é maior que a velocidade angular de B. Tá aí. E o último, que é o mais difícil de todos, onde a galera sempre garra, mas não vai agarrar depois dessa aula, espero, né? É uma aula densa, mas importante é estar aprendendo. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, e a aceleração centrípeta é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Pronto. Qual fórmula que eu vou usar? Essa ou essa? Vamos lá, vamos lembrar? Eu tenho que achar alguma coisa constante. Nesse tipo de acoplamento aqui por engrenagem, quem que é constante? A velocidade tangencial ou a velocidade angular? Velocidade tangencial. Isso, velocidade tangencial. Então, eu vou usar ela. Essa aqui é constante. O que eu não vou usar, não? Aqui vai ficar ruim. Vai estar um tanto de coisa variando. Então, fica confuso. Tem que ser essa aqui, ó.
eu vou perceber que a aceleração centrípeta e raio são inversamente proporcionais. Então, o disco que possui menor raio, automaticamente ele tem maior aceleração centrípeta. Vamos ver quem tem menor raio? Menor raio é o A, tá vendo? É o A. Então, se o A tem menor raio, ele tem maior aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta de A é maior que o de B. Então, aqui fica assim, ó. A aceleração centrípeta de A é maior que a de B. Acabou. Nossa, professor, muito difícil. Realmente, não é fácil. Não é fácil. Como que eu fui aprender isso no meu pré-vestibular mesmo, né? Porque eu comecei a estudar física. Repetindo, fazendo isso aqui direto. Toda vez pegava, tentava fazer sozinho, aí estava errado, eu ia lá, olhava a resolução. É assim que aprende. Na base das tentativas, tentando sempre seguir uma linha de raciocínio. O mais importante é seguir uma linha de raciocínio. Porque se você ficar só tentando decorar, fudeu, velho. Vai chegar um momento de alguma questão que você não vai ter visto alguma parecida ou uma igual, você vai ter visto talvez alguma parecida, mas nenhuma igual. E se você tentar fazer uma questão, sabe, na qual você não fez uma igual antes, você não vai conseguir, porque você não criou uma linha de raciocínio. Você criou uma maneira mecânica de fazer questão ali, sabe, bem parecida, igualzinho, mas não adianta. O grande lance é, na base da repetição, chegar na linha de raciocínio que eu fui chegando aqui com vocês de maneira geral. Entendidos? É na cinemática. Em toda a cinemática que eu estou passando para vocês, essa parte de movimento circular uniforme é a parte mais importante para o Enem. É a da cinemática que o Enem mais gosta de abordar, é isso aqui. Então, fica atento com essa matéria. Então, agora que eu acabei de falar para vocês da transmissão do movimento circular, vamos para a parte que é bem a cara do Enem, mostrar algumas aplicações. Só que antes de falar da principal aplicação, que é a marcha da bicicleta, que eu até desenhei um projeto aqui de uma bicicleta aqui, ó, da coroa e da catraca, eu quero falar para vocês dos discos dentados. Porque o Enem ama, Enem pode ver um disco dentado que vai querer colocar lá na prova para vocês. Então o Enem ama isso aqui, ó, e você saber relacionar o número de dentes de um disco com a frequência ou com o período é muito, muito, muito importante. E é bem simples, quer ver? Ó, esse tipo de acoplamento aqui, para falar de discos dentados, de duas uma, ou é através de correia, né, ou através de contato. No exemplo que eu estou colocando aqui, eu coloquei contato, mas poderia ser também isso aqui, ó, correia, tá bom? É a mesma coisa, vai ter engrenagens ali, onde tem discos dentados, tá? É a mesma situação. Então, eu desenhei um disco dentado aqui, eu vou colocar esse disco dentado aqui para girar no sentido horário, né? Vai girando aqui, ó. Aí essa engrenagem empurra essa aqui para cima e faz girar no sentido anti-horário. Isso é uma coisa que vocês já sabem. Agora eu vou além. Outra coisa que vocês já sabem é que o que é igual aqui? A velocidade angular ou a velocidade tangencial? Velocidade tangencial, tá aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, os discos possuem a mesma velocidade tangencial, VA igual a VB. Então eu vou escrever isso aqui, ó. VA é igual a VB. Mas sabemos que a fórmula da velocidade é 2πrf, correto? Então, o que eu vou fazer? A velocidade de A, se eu quero encontrar a velocidade de A, eu vou fazer 2 vezes o π vezes o raio de A vezes a frequência de A. E se eu quero encontrar a velocidade de B, vou fazer o 2 vezes π vezes o raio de B vezes a frequência de B. Só que são iguais, não são? Então eu posso igualar essas expressões. Então, como é que fica a velocidade de A? 2 vezes π vezes o raio de A vezes a frequência de A. É igual, né? Porque a velocidade de A é isso aqui, ó. Isso aqui é a fórmula VA, 2πrf. E de B? De B é 2π vezes o raio de B vezes a frequência de B. Tá aí de boa, não tem nenhum segredo, né? Só que agora que vem um grande lance, a grande sacada para você fazer esse tipo de questão no dia do vestibular de maneira tranquila, de boa. Percebam o seguinte, percebam que quanto maior o perímetro, lembrando que perímetro é o comprimento da circunferência, quanto maior o perímetro, mais dentes cabem nos discos. Olha o disco A, eu tenho, não sei quantos discos tem aqui, mas o disco B tem muito mais disco que o disco A. Quer dizer, o disco B tem muito mais dente do que o disco A.
muito mais, correto? Em outras palavras, quanto maior o perímetro, maior o número de dentes. Então, nós podemos associar o perímetro de uma circunferência com o número de dentes. E o perímetro não é 2πrf, 2πr, quer dizer, lembra aí, ó, perímetro, né, representado pela letra C, é 2πr. 2πr. Então, só que o perímetro vai estar associado ao número de dentes. Então, onde tem 2πr, eu posso chamar de número de dentes. Posso chamar de número de dentes. Então, fica assim, ó. Aqui, ó, 2πr é o número de dentes de A. ND, número de dentes de A. Aí eu faço vezes a frequência de A. É igual 2πrb, é o número de dentes, que isso aqui é o perímetro, é o número de dentes de B, vezes a frequência de B. Pronto. Então, se você lembrar disso, você vai conseguir fazer a questão com muita facilidade. Vamos imaginar, só para você ter uma noção como é que é tranquilo, ó. Vamos imaginar que esse disco aqui, um exemplozinho, esse disco A, ele possui uma frequência de, estou inventando um valor aqui, 2 Hz, 2 Hz não, 10 Hz. 10 Hz. E ele tem, vou até contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, tem 10 dentes. Não tinha contado antes, gente. Então, o número de dentes é de 10 dentes. Aqui tem 10 dentes, número de dentes de B. Agora, esse aqui, vamos supor que ele tem 30 dentes. Estou inventando um valor aqui, ó. 30 dentes, por exemplo, número de dentes de B, número de dentes de B é igual a 30. Aí eu quero saber a frequência de B. Qual que é a frequência de B? Aí como que eu faço? É só lembrar, número de dentes de A vezes a frequência de A é igual ao número de dentes de B vezes a frequência de B. E substituir. Número de dentes de A foi dado 10. Frequência de A, 10 também. Né? Número de dentes de B, 30. Vezes a frequência de B, que quer descobrir. Pronto, olha que simples. Então, esse aqui passa dividindo. Então, ó, vai ficar 10 vezes 10, 100. Aqui vai passar dividindo. É igual ao FB. Então, a frequência de B vai ser 100 dividido por 30, vai dar aproximadamente 3,333, 3,3 Hz. Pronto. Então, enquanto o disco A possui 10 Hz, o disco B tem 3,3 Hz aproximadamente. Então, esse é o grande lance. Esse é o grande lance. Entendidos? Então, agora vamos falar aí de uma aplicação. Essa aplicação é muito boa, que são as marchas da bicicleta. Isso aqui é picuinha. Aqui você não encontra em qualquer material, não. Isso aqui é rodapé de livro, ó. Marchas de uma bicicleta. Como é que funciona? Primeiro, né, vamos entender o mecanismo de uma bicicleta. Aqui é a parte da frente da bicicleta, né, a coroa da bicicleta, é o disco maior. E a parte de trás é a catraca, que é o disco menor. Quando eu coloco mais de uma coroa e mais de uma catraca, eu vou ter as famosas combinações entre coroas e marchas, entre coroas e catracas. Essas combinações são as marchas da bicicleta. E para um exemplo nosso aqui, ó, imagine que eu tenho aqui, ó, 6 catracazinhas, 6 discozinhos aqui atrás, e aqui na frente eu tenho 3 discos maiores, são as 3 coroas aqui. E aí perceba o seguinte, se eu selecionar, por exemplo, uma catraca ela pode combinar com 3 coroas. Se eu pegar outra catraca, ela pode combinar com 3 coroas também. E outra, eu vou combinar com 3 coroas. Em outras palavras, eu vou ter 6 vezes 3 combinações. E o número de combinações é o número de marcha. Então, primeira informação importante, o número de combinações é o número de marcha. É o número de marcha. Então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando com uma bicicleta de 6 vezes 3, 18 marchas. Então, aqui é uma bike, né, de 18 marchas. Assim que a gente encontra. É uma combinação. Aqui é matemática. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vamos encontrar qual que é a combinação que eu tenho que fazer para que eu tenha a maior velocidade possível da bicicleta. Vamos imaginar que eu estou pedalando de maneira constante. O meu pedal é constante.
Aí eu quero saber o seguinte, qual que é a combinação que eu vou fazer para ter uma velocidade muito grande da bicicleta? Aí para isso, eu vou novamente lembrar que esse tipo de combinação aqui, ó, esse tipo de transmissão de movimento tem a mesma velocidade tangencial, né? Então eu vou fazer, ó, VA é igual a VB, só que nesse momento eu vou usar essa fórmula que eu apresentei para vocês na última aula, que é da velocidade tangencial em função da velocidade angular, que é essa aqui, ó. V é igual a velocidade angular vezes o raio. Aí, bom, se eu quero saber a velocidade angular de A, que é essa de trás aqui, ó, eu vou pegar velocidade angular de A vezes o raio de A. Se eu quero saber a velocidade tangencial de B, eu vou pegar a velocidade angular de B vezes o raio de B. Então, eu vou substituir aqui, ó. Então, vai ficar velocidade angular de A vezes o raio de A é igual a velocidade angular de B vezes o raio de B. Pronto. Só que eu quero a que tem maior velocidade. Quem dita a velocidade da bicicleta é essa catracazinha de trás aqui. Por quê? Porque ela que está acoplada à roda. Então, a velocidade com que ela gira, a rapidez com que ela gira, é a mesma rapidez com que a roda gira. Então, quanto maior a velocidade angular de a velocidade angular de A tem que ser alta. Quanto maior a velocidade angular de A, maior a velocidade da bicicleta. Então, eu vou fazer uma combinação para que a velocidade angular de A seja a maior possível. Esse é meu objetivo. Então, eu vou isolar a velocidade angular de A, que ela é a minha referência. Então, eu vou passar o RA aqui, ó, dividindo. Então, vai ficar assim, ó, velocidade angular de A é igual a velocidade angular de B vezes o raio de B, dividido pela raio de A. O que você fez, professor? Eu só passei esse raio de A dividindo, só isso. Então, vamos analisar qual que é a combinação que eu tenho que fazer para esse ser o maior possível. Porque quanto maior a velocidade angular de A, que essa catracazinha de trás aqui tiver, maior a velocidade da bicicleta. Porque vai transmitir para a roda e a roda vai girar rápido e aí eu vou estar tendo uma velocidade alta da bicicleta. Essa é a linha de raciocínio. Então, vamos lá? Associar? Então, eu falei para vocês que eu estou pedalando com uma velocidade angular constante. Né? A minha pedalada não muda. O que vai mudar são as combinações. Você concorda que quanto maior a RB que eu tiver aqui, ó, percebam que o RB é diretamente proporcional com a velocidade angular de A. Maior a velocidade angular de A, correto? Então, ou seja, eu vou ter que associar aqui, ó, com o maior raio possível. Então, ou seja, com essa coroa de fora. Então, aqui é o RA, o RB, ó. Eu vou associar com a coroa de fora. Com a de fora de tudo. Pronto. E aqui atrás, como é que eu tenho que fazer? Ó, perceba que o raio de A, ele é inversamente proporcional com a velocidade angular de A. Então, eu vou ter que associar ele com um raiozinho bem pequeno. Porque se o raiozinho for bem pequenininho, aqui vai ser bem grandão, tá vendo? Que é inversamente proporcional. E aí eu vou estar fazendo a velocidade angular de A ser maior ainda. Então, aqui eu vou escolher a coroazinha lá do fundo, a catraca lá do fundão. Fechou? Vou escolher essa aqui, ó. Então, a minha melhor associação é associar a coroa de fora com a catraca de dentro. Aí eu vou ter a maior velocidade possível. Essa é a famosa marcha pesada. Porque para compensar a maior velocidade que você está adquirindo, você vai ter que acabar precisando de fazer muita força, sabe? Ali é a famosa marcha pesada. Então, essa aqui também é a famosa. Então, essa aqui, ó, maior velocidade, consequentemente, é a marcha pesada. Marcha pesada. E por último, eu vou só citar para vocês como é que é a marcha leve, né? Vocês devem ter conseguido perceber aí que a marcha leve vai fazer eu andar pouco, devagar, porém fazendo pouca força. E como é que eu faço para andar mais devagar possível, né? Com a menor velocidade possível? Aí é associando o oposto, né? Aqui vai ser o menor raio de B, porque se eu tenho menor raio de B, ó, se eu tenho menor raio de B, consequentemente, eu vou ter menor velocidade angular de A, que eu quero aqui, ó, devagarzinho mesmo, vou estar devagarzinho mesmo. Então, eu vou associar nesse aqui interno e aqui eu vou aumentar, porque se eu aumento aqui, ó, se eu aumento o raio de A, eu vou diminuir a velocidade angular de A. Então, nesse caso aqui, eu vou ter, quando eu associo a coroa de dentro com a catraca de fora, eu vou ter a menor velocidade, acabei de provar para vocês, consequentemente eu vou ter a marcha mais leve.
uma coisa compensa a outra. Essa compensação a gente estuda em torque, momento de uma força, mas eu não vou falar agora, não é o assunto do momento. O assunto do momento é a transmissão do movimento circular de maneira simples. Fechou? Muito bem, passado aí para vocês a transmissão do movimento circular de maneira muito completa. Espero que tenha gostado, né? Isso que já é uma coisa, é uma aplicação aprofundada, mas infelizmente o Enem gosta de onde? Dessas partes aqui. Enem é uma prova chatinha. Entendidos? Valeu! Até a nossa última aula de cinemática vetorial envolvendo composição de movimentos. Até!